Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço, eu sou o professor Kaká e vamos para aula de física. Vamos falar um pouquinho de força elétrica e vamos falar um pouquinho também de campo elétrico. Tá bom? Essa aula, tá? A gente vai ter a parte teórica e a parte conceitual. Vamos começar com a parte de força elétrica. Bom, a força elétrica, ela vai aparecer quando a gente tiver duas ou mais partículas. O que a gente tem que saber? Quando a gente tem uma carga positiva e outra carga positiva, vai ter uma interação entre elas. Elas estão a uma certa distância uma da outra. Então, uma carga sente a presença da outra e vai ter entre elas força de repulsão. Então, vai ter uma força F, vou chamar aqui de carga Q1 e aqui de carga Q2. E vai ter uma força também na carga Q1F. Então, se elas têm sinais iguais, vai haver uma força de repulsão. Então, se as duas forem negativas, a uma certa distância D, vai ter força de repulsão. Agora, se você tiver uma carga positiva e uma carga negativa, elas têm sinais opostos e aí vai ocorrer uma atração. Então, sinais iguais, repulsão. Sinais opostos, atração. Tá. E como a gente vai calcular essa força? Essa força a gente vai calcular como a constante elétrica, que é o K ou K0, tá? Módulo da carga Q1, módulo da carga Q2, tudo isso dividido pela distância ao quadrado, tá? Então, coisas que a gente tem que tomar cuidado aqui. O K0, gente, é uma constante. Essa constante a gente não precisa decorar, tá? É 9/10 a nona Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Essa constante ele dá no exercício. O Q1, a carga Q1 e a carga Q2, elas têm que estar em Coulomb, tá? Mas pode aparecer outras unidades. Pode aparecer milicoulomb, que é 10 a menos 3 Coulomb. Microcoulomb, que parece esse Uzinho aí, é 10 a menos 6 Coulomb. E pode aparecer nanocoulomb, que é 10 a menos 9 Coulomb. Tá? Então, se aparecer microcoulomb, tem que pôr em Coulomb. Então, se aparecer assim, 6 microcoulomb, então tem que escrever 6 vezes 10 elevado a menos 6. Se aparecer lá, menos 7 milicoulomb, então, menos 7 vezes 10 a menos 3 Coulomb, tá bom? Outra coisa, a distância. A distância tem sempre que estar em metros, tá? Então, o que pode aparecer? Centímetro. Centímetro é 10 elevado a menos 2 metros. Milímetro é 10 elevado a menos 3 metros. Essas são as principais que podem aparecer, tá bom? A força elétrica é uma grandeza vetorial, porque é uma força. Então, pode aparecer aqui soma ou subtração de vetores, tá bom? Então, tem que lembrar sempre da parte vetorial, tá? Bom, campo elétrico. O campo elétrico é uma grandeza física que ele já vai junto com a carga elétrica. Para a gente ter campo elétrico, a gente precisa de uma carga só, tá bom? Mas a gente pode ter o campo feito por mais de uma carga. Uma carga positiva, a gente vai desenhar saindo dessa
carga linhas de campo elétrico. E essas linhas a gente põe uma setinha afastando, tá? Então são linhas de afastamento. Se for uma carga negativa, a gente também vai desenhar algumas linhas. Só que aqui a setinha é apontada para carga elétrica. Essa setinha é chamada de linhas de campo de aproximação, tá? Cuidado, não é repulsão, tá? E não é atração, é afastamento e aproximação. Por quê? Para você ter um campo elétrico, por exemplo, aqui num ponto P, você tem a carga Q aqui, ó. Você vai ligar a carga aqui no ponto P. Como a carga é positiva, ela vai gerar um campo de afastamento. Por exemplo, se for aqui, você tem uma carga negativa e você tem um ponto P aqui, você vai ligar a carga no ponto P e vai fazer um campo aqui, uma setinha aproximando para a carga, tá bom? Como que a gente vai calcular o campo elétrico? K módulo de Q dividido pela distância ao quadrado. Esse K ou K0 a gente já viu que é a constante elétrica, tá bom? Tá. O Q é a carga, tá? O Q é em Coulomb, a distância é em metro, tá? A carga, ou melhor, o campo elétrico, tá? O campo elétrico a gente vai ter em Newton por Coulomb, ok? Então, a gente pode ter o campo aí em Newton por Coulomb, beleza? Essa é a unidade do campo elétrico. Existe uma relação entre força elétrica e campo elétrico? Existe sim. Se você pegar uma carga aqui, por exemplo, positiva, vamos chamar essa carga aqui. Vamos supor que essa carga está gerando um campo elétrico aqui de afastamento. Beleza. Então, a gente tem aqui um campo elétrico E. Se a gente colocar aqui uma carga, vou colocar aqui uma carga negativa. Essa carga aqui vai sentir o campo dessa outra carga? Vai. Ela vai sentir um campo assim, um campo de afastamento. Só que a interação entre essas duas cargas é de força de atração. Então, cuidado, o campo é uma coisa, a força é outra coisa. Mas dá para relacionar porque essa partícula aqui está atuando sobre ela um campo elétrico que é produzido por essa carga e ela está sendo atraída. Essa força, então, é a interação entre as duas cargas, tá bom? Então, você pode colocar que a força F é igual a o módulo dessa carga Qzinho vezes o campo elétrico gerado pela outra carga, que é o campo E, tá? Então, você tem essa relação entre o campo gerado por uma carga elétrica e uma carga que está sofrendo esse campo, tá bom? Então, vai aparecer uma força elétrica, tá? Vamos ver, gente, alguns exercícios aqui para ficar claro, tá? Lembrando que essa parte aqui é o iniciozinho, então ela é tranquila, ela é básica, tá? A gente não tem nada muito difícil. Considere duas cargas QA e QB separadas por 3 centímetros. Elas são postas em contato e depois são separadas no mesmo local por 1 centímetro. Qual é o sentido da força elétrica entre elas após o contato? Então, a gente tem uma carga A positiva aqui, ó, chamar de QA, e a gente tem a carga QB. Elas estão separadas. Aí você coloca as duas em contato. Então, tem aqui o QA e o QB. Vamos lembrar que a gente tem que calcular a carga total. Então, a gente tem 4 microcoulomb mais menos 5 microcoulomb.
Então, a carga total vai dar menos 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Quando a gente separa essas cargas, o que vai acontecer? A gente vai dividir a carga total por 2. Então, a carga final do A vai ser igual à carga final do B, que vai ser 1 dividido por 2, né? Dá 0,5. 0,5 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Então, a carga final do A, vou colocar aqui, ó, que é a linha, é menos 0,5 vezes 10 a menos 6 coulomb. E a carga do B é a mesma, menos 0,5 vezes 10 a menos 6 coulomb. E a distância entre elas é 1 centímetro. Ó. 1 centímetro é 10 elevado a menos 2 metros. E ele quer saber, essas cargas têm sinais iguais. Se elas têm sinais iguais, a gente vai ter atração ou repulsão. Se elas têm sinais iguais, elas vão se repelir. Uma vai afastar a outra, tá? Com isso, a gente já consegue eliminar o item A, o item B e o item C, tá? Então, aqui, ó, força de repulsão. Então, vamos calcular. O K0, olha aqui, ó, ele deu 9 vezes 10 a nona. O módulo, lembra que tem que ser em módulo, 0,5, 10 a menos 6 do Q1, 0,5, 10 a menos 6 do Q2, e aqui a distância 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Bom, 9 vezes meio dá 4,5, vezes meio dá 2,25. 10 a nona com 10 a menos 6 dá 10 a terceira, com 10 a menos 6 dá 10 a menos 3. E embaixo dá 10 a menos 4, tá? Bom, isso vai ficar 2,25 vezes 10 elevado a mais 1, perdão, né? Que é menos 3 menos 4. E isso vai dar 22,5 newtons, alternativa E, tá bom? Então, um exercício aí de força, tá? Cuidado, porque ele mistura o que a gente viu na aula passada, que é a eletrização por contato, tá bom? Vamos para a questão 11. Questão 11 diz o seguinte: a figura a seguir mostra as linhas de força de campo eletrostático criado por um sistema de duas partículas carregadas. A partir das informações contidas na figura, podemos afirmar que a partícula com carga de maior módulo é a que é positiva. Então, a gente tem a carga positiva, a gente tem que ver quantas linhas de campo estão saindo. Ó, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E na negativa está chegando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que a positiva tem mais aqui, ó, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, se está saindo mais linhas dela, significa que em módulo a carga positiva, como está saindo mais linhas, é maior que a carga negativa. Então, isso aqui é verdadeiro, tá bom? A intensidade do campo elétrico no ponto A é maior que a intensidade do campo elétrico no ponto B. Bom, como está perto da carga positiva, aqui é o campo no ponto A, e o B está mais afastado, o campo é menor. Como eu sei? A fórmula não é K módulo de Q dividido pela distância ao quadrado? Então, se você aumenta a distância, diminui o campo. Então, é verdadeiro também. Aí ele fala assim: uma partícula de massa m e carga Q maior que zero, liberada a partir do repouso no ponto A, irá sofrer uma aceleração menor do que se for abandonada a partir do repouso no ponto B. Então, se a gente pegar a partícula em A, vamos lembrar que força igual a módulo de Q vezes E. Se o EA é maior que o EB, então a força no A é maior que a força no B.
E vamos lembrar que, de acordo com a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração. Então, a aceleração de A é maior que a aceleração de B. E aqui ele falou que a aceleração teria que ser menor. Então, é falsa. A alternativa correta é o item B. Tá bom? Vamos para a questão 12. Questão 12. Uma partícula de carga Q e massa 10 a menos 6 é colocada num ponto próximo à superfície onde existe um campo elétrico uniforme, vertical e ascendente, de intensidade 10 a quinta Newton por Coulomb. Sabendo que a partícula está em equilíbrio, considerando a intensidade da aceleração G igual a 10, o valor da carga... Gente, se o campo elétrico está para cima, então as linhas estão se afastando da Terra. Então a Terra aqui, ó, teria que ser positiva. Tá? Vamos lembrar que aqui a gente tem a força peso. Então a força elétrica tem que ser para cima. Para a força elétrica ser para cima, se a Terra é positiva, a carga tem que ser positiva também. Ok? Tá, e como isso está em equilíbrio, a força é igual ao peso. A força a gente vai fazer Q vezes Z e o peso M vezes G. Então, Q, o campo ele deu, 10 a quinta, igual ao M, que é 10 a menos 6, vezes o G, que é 10. Tá? Então, vai ficar Q vezes 10 a quinta, igual, aqui vai dar 10 elevado a menos 5. Ok? Então, o 10 a quinta passa para lá dividindo, vai ficar 10 a menos 5 dividido por 10 a quinta, que dá 10 elevado a menos 10. Só que ele quer em microcoulomb. Então, eu vou separar isso em 10 a menos 4 vezes 10 elevado a menos 6. Por quê? O 10 elevado a menos 6 é o micro. Então, 10 a menos 4 microcoulomb positiva, alternativa D. Tá bom? Vamos para a questão 13. Questão 13 diz o seguinte: 4 cargas elétricas pontiformes Q1, Q2, Q3 e Q4 estão fixas nos vértices de um quadrado, de modo que o módulo das 4 sejam iguais. As posições das cargas e seus respectivos sinais estão indicados na figura. Se E for o módulo do campo elétrico no ponto P do centro do quadrado devido à carga Q1, o campo elétrico resultante no ponto P devido à presença das 4 cargas terá módulo. Bom, vamos lá. No ponto P, vamos desenhar os campos. Primeiro da carga Q1. Carga Q1 é positiva. Então, ela vai fazer um campo de afastamento E, que ele falou que o módulo é E. Carga Q2 é positiva. Vai fazer um campo E. E2 aqui. Carga Q3 é negativa. Então, campo de aproximação no sentido do Q3. E o Q4 negativo, um campo de aproximação no sentido do Q4. Como os E são todos iguais, vetorialmente a gente vai ter aqui o E2 somando com o E4, tá bom? Então, eu vou chamar aqui de 2E. Eu vou ter o E1 somando com o E3. Então, aqui eu vou ter 2E também. O resultante, a gente vai fazer aqui um Pitágoras. Vou chamar aqui de E resultante, ER, tá bom? Então, vai ficar ER ao quadrado igual a 2E ao quadrado mais 2E ao quadrado. Então, ER ao quadrado igual a 4E ao quadrado mais 4E. Opa, 4E2 não, né? 4E ao quadrado mais 4E ao quadrado. Então, ER ao quadrado igual a 8E ao quadrado. Então, o campo resultante
vai tirar raiz quadrada de 8e ao quadrado, que dá 2e vezes raiz de 2, alternativa D, tá bom? Vamos para o 14. O 14 diz o seguinte: as cargas elétricas pontiformes Q1 e Q2 estão fixas no vácuo, respectivamente nos pontos A e B, conforme a figura. O campo elétrico resultante no ponto P, então vamos lá. O A tem uma carga positiva, então vai gerar um campo EA de afastamento. O B tem uma carga positiva, vai gerar um campo EB. Eu vou calcular o EA, então é o K0, que é 9/10 a nona, vezes o módulo do Q1, tá? Da carga A aí, que é 20 vezes 10 a menos 6, e a distância, 20 centímetros. 20 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Então, em cima vai dar 180 vezes 10 a terceira, embaixo vai dar 400 vezes 10 a menos 4, tá? Então, fazendo aí 180 dividido por 400, dá 0,45. 10 a terceira dividido por 10 a menos 4, dá 10 a sétima. Andando a vírgula para a direita, 4,5 10 a sexta Newton por Coulomb. Aí vamos fazer o EB. Então, a carga, ou o K, perdão, 9/10 a nona, a carga 64/10 a menos 6. Agora, a distância é isso aqui. Se de A para B tem 1 metro e de A para P tem 20 centímetros, então aqui vão ter 80 centímetros. Então, 80 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. 9 vezes 64 dá 576, vezes 10 a terceira. Embaixo vai dar 6.400 vezes 10 elevado a menos 4. 576 dividido por 6.400 dá 0,09 vezes 10 elevado à sétima, tá? Vou andar uma vírgula só para a direita, então 0,9 10 à sexta. E aí eu vou subtrair, por quê? Porque um está para a direita, o outro está para a esquerda. Então 4,5 10 à sexta menos 0,9 10 à sexta, que vai dar 3,6 10 à sexta Newton por Coulomb, que é a alternativa B, tá bom? Então, gente, estão resolvidos os exercícios aí de campo e de força elétrica, tá? São exercícios basiquinhos, mas são interessantes. Se você estiver estudando aí, espero que ajude bastante, tá bom? Muito obrigado por ter assistido aí o vídeo e até a próxima.